Os usos da matemática não se limitam a saber quanto é 1 mais 1 ou a conseguir realizar o orçamento do mês. A matemática pode influenciar nas áreas de estudo mais diversas, como a biologia ou a navegação. Um exemplo de um matemático que conseguiu influenciar nisso? Euclides. Biografia de Euclides. Euclides foi um matemático de Alexandria, no Egito. É chamado o pai da geometria. Escreveu o livro Elementos de Euclides e foi professor de matemática na Escola Real de Alexandria. Não se sabe ao certo qual foi o seu local de nascimento ou de morte, mas apenas que ele viveu durante o reinado de Ptolomeu Sóter, ou Ptolomeu I, entre 323 a.C. e 283 a.C. Sabe-se também que ele fundou a Escola Real de Alexandria, em pleno florescimento da cultura helenística, quando Alexandria, no Egito, era o centro do saber da época. Foi com Euclides que a geometria do Egito tornou-se importante, fazendo de Alexandria o centro mundial do compasso e do esquadro. O pouco que se sabe sobre Euclides atualmente é atribuído a Proclo e Papo de Alexandria, que escreveram sobre Euclides séculos após a sua morte. Contribuições e projeto. O livro Elementos, com 13 volumes, constitui um dos mais notáveis compêndios de matemática, um resumo de uma teoria, uma doutrina matemática, de todos os tempos. Foi adotado como livro básico por gregos e romanos, durante toda a Idade Média e até o Renascimento. Agora, vamos falar um pouco sobre Arquimedes, que não tem um nome tão conhecido quanto o de Pitágoras e Isaac Newton, mas ele teve um papel importantíssimo no desenvolvimento da física e da matemática. Pode até ser que você não se lembre ou até mesmo nunca tenha ouvido falar de seu nome, mas tem uma fala dele que se popularizou muito e eu tenho certeza que você conhece de algum filme ou livro. Arquimedes foi o primeiro homem que gritou "Eureka!". Ele foi um importante inventor, cientista e matemático grego da Antiguidade Clássica e foi considerado por muitos historiadores como um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Além disso, Arquimedes aprofundou seus conhecimentos na área de física, engenharia e astronomia. Ele nasceu no ano de 287 a.C., na província de Siracura, onde se localiza a atual Cilícia, na Itália. Estudou na Escola de Matemática de Alexandria. De todas as suas invenções, a história mais conhecida sobre Arquimedes conta que ele descobriu o princípio que permite calcular o empuxo que atua sobre um corpo quando mergulhado em um fluido qualquer. Conta-se que o rei Hieron entregou uma porção de ouro a um empregado para que ele confeccionasse uma coroa. Quando este entregou a coroa, o rei desconfiou que o empregado tivesse substituído certa quantia de ouro por prata. Ladrão! Ladrão! Querendo saber a verdade, o rei encarregou Arquimedes de descobrir se sua acusação era verdadeira ou não. Foi durante um banho que Arquimedes percebeu que as águas se elevavam à medida que mergulhava seu corpo. E dessa forma descobriu que era possível resolver o problema da coroa. Assim, saiu correndo pela rua gritando "Eureka! Eureka!". Desse evento, ficou estabelecido o princípio de Arquimedes, o qual se baseava na gravidade específica. Foi assim que, em meio ao acaso, que o princípio do empuxo foi descoberto. Após realizar vários cálculos, Arquimedes confirmou que a coroa estava sim composta por ouro e prata, ou seja, tinha sido adulterada pelo funcionário. Euclides, Arquimedes, o que mais vem por aí? Na história da matemática, muitas mentes brilhantes foram muito divulgadas, enquanto outras foram mais esquecidas. E esse é o caso de Hipátia de Alexandria, com contribuições para a matemática, para a filosofia e, contrariando a época, era mulher. A origem de Hipátia. A matemática Hipátia nasceu em Alexandria, no Egito, durante o século IV. Estima-se que em 355, no período final do Império Romano. O percurso acadêmico de Hipátia. Hipátia estudou na Academia de Alexandria, onde mais tarde veio a se tornar diretora, e em uma escola neoplatônica de Atenas. Muito à frente do seu tempo, que condenava as mulheres ao espaço doméstico,
Hipátia deu aulas de matemática, astronomia e filosofia. Uma mente inquieta, segundo os relatos dos seus alunos, Hipátia esteve envolvida na criação do astrolábio, uma espécie de calculadora astronômica, e do hidroscópio, um aparato para medir líquido. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego, autor do Teorema de Pitágoras. É mesmo? Estudou matemática, filosofia, música, astronomia e literatura. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Filho de um rico comerciante, sua vida e suas ideias são uma mistura de lenda e história real. Com 16 anos de idade, Pitágoras foi levado para Mileto, para estudar com Tales, o maior sábio da época. Logo, Tales reconheceu que nada mais tinha que ensinar ao jovem e passou ele, o mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. Adulto, em busca de novos conhecimentos, Pitágoras começou a somar, além dos números, ideias sobre ciência e religião de outros povos. Foi para a Síria, a Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e Egito, onde se fixou e passou mais de 20 anos. No entanto, suas ideias revolucionárias para a época o levaram a ser perseguido. Nesse momento, mudou-se para Crotona, no sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia. Foi ali que fundou uma escola de caráter místico-filosófico que ficou conhecida como Escola Pitagórica. Entretanto, foi perseguido novamente, deixando Crotona e partindo para o Egito, onde, ao observar as pirâmides, criou o Teorema de Pitágoras. 4 mais 4. 4 mais 4, 5. Acertou. René Descartes nasceu em Hayes, antiga província de Touraine, hoje Descartes, na França, no dia 31 de março de 1596. Entre os anos de 1607 e 1615, estudou no colégio jesuíta Royal Henry. Estudou direito na Universidade de Poitiers, mas nunca exerceu. Vagabundo! Em 1618, iniciou os estudos da matemática com o cientista holandês Isaac Bikman, e aos 22 anos começou a formular sua geometria analítica e seu método de raciocínio. Ele rompeu com a filosofia de Aristóteles, adotada nas academias, e em 1619 propõe uma ciência unitária e universal, lançando as bases do método científico moderno. Serviu o exército entre os anos de 1629 e 1649, viveu na Holanda nesse período. Ele relacionou a álgebra com a geometria, fato que fez surgir a geometria analítica e o sistema de coordenadas, conhecido hoje como plano cartesiano. Em 1649 foi para Estocolmo, Suécia, como professora a convite da Rainha Cristina. E no dia 11 de fevereiro de 1650 René veio a falecer devido a uma pneumonia. O discurso do método, ao qual apresenta a tese de que apenas o racionalismo pode ser levado em conta quando falamos sobre o conhecimento e que existe uma verdade absoluta que devemos tentar alcançar através do método da dúvida usando 4 regras. Nada é verdade até ser reconhecido como tal. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. E o processo deve ser revisado do início ao fim para que nada importante seja omitido. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que sabemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano. Essa é uma das famosas frases do cara da maçã, Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês que nasceu em Woolsthorpe, uma pequena aldeia da Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Newton fez as descobertas mais importantes para a ciência. Descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou-as aos corpos celestes, inventou os métodos de cálculo diferencial integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento, princípio da inércia, princípio da dinâmica e princípio da reação e reação. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E princípio da reação e reação Burro! levaram à lei da gravitação universal. Seu trabalho sobre a composição da luz branca evoluiu para a moderna física óptica. Na matemática ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. O mesmo homem que estruturou a ideia de gravitação universal ao se perguntar por que caiu a maçã? Foi um garoto pobre e órfão e um jovem rebelde preguiçoso. Newton morreu no dia 31 de março de 1727 em Kensington. O que os olhos não veem, o coração não sente. Porém, existiu um matemático que, mesmo cego, continuou nutrindo seu amor pela matemática. E ele, meus amigos, se chama Leonhard Euler. Leonhard Euler, nascido em 15 de abril de 1707 em Basileia, na Suíça, foi matemático e físico suíço, assim como um dos fundadores da matemática pura.
Euler foi um matemático incrível, cujo trabalho abrangia os campos da geometria, cálculos, trigonometria, álgebra, teoria numérica, física, teoria lunar e até astronomia. Ele deu até suporte à física de Isaac Newton, com o livro Mecânica, apresentando extensivamente a dinâmica newtoniana na forma de análise matemática. Em 1738, Euler quase perdeu a visão do olho direito, e com o passar do tempo, a sua visão piorava, até que em 1766, ele desenvolveu uma catarata no olho esquerdo, deixando-o completamente cego. Apesar disso, Euler prosseguiu com seus trabalhos, sendo ajudado por seu filho mais velho, e compensando sua cegueira com habilidades de cálculo mental e de memória fotográfica. Euler foi o primeiro a introduzir a notação para uma função f de x, e popularizou o uso da letra grega π para denotar a razão da circunferência de um círculo ao seu diâmetro. Leonard é o único matemático que tem dois números em homenagem a ele, E e gama. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnieć.